Olá, seja bem-vinda ao Autoestima com Carol Flaviano. Essas aulas são para te ajudar a construir uma autoestima inabalável para restaurar o seu casamento. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como os nossos hábitos eles podem ou nos aproximar ou nos afastar de construir uma autoestima inabalável. Por que será que quando a gente tenta executar uma determinada tarefa que a gente sabe que é importante pra gente, a gente não consegue fazer e não consegue explicar por quê? Por exemplo, a gente quer fazer uma dieta, então a gente sabe que a gente precisa comer verdura, sabe que precisa comer fruta, que não pode ficar bebendo aí a torta e a direito. A gente sabe que não pode ficar comendo besteira, mas a gente faz tudo errado. Ou então a gente quer acordar mais cedo. Não, eu vou acordar mais cedo porque eu sei que isso é importante pra mim, eu vou ter um dia mais leve, eu vou ter esse tempo dedicado pra mim. Mas por que que quando o despertador toca eu não consigo? O que acontece comigo? O problema não é só com você, o problema acontece com todo mundo. E isso acontece porque essa tarefa que você tá fazendo, que você tá executando, ela ainda não se tornou um hábito. E o que é um hábito? O hábito é uma tarefa que você faz repetidas vezes que ela acaba sendo automática. Você acaba fazendo ela e você não precisa mais pensar para fazer. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Você vai para o mesmo lugar várias vezes. Já aconteceu de você chegar no lugar e falar: nossa, eu nem lembro como é que eu cheguei aqui, que você foi tão no piloto automático. Mas você lembra quando você começou a dirigir, como era difícil? Era muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir, né, eu tirei minha carta, mas eu não tinha carro ainda. E aí eu trabalhava pertinho de casa, sempre ia de ônibus. Só que quando eu mudei de trabalho, para quem conhece São Paulo, sabe, de Santo André até a zona sul de São Paulo, são 30 quilômetros. Então eu ia começar a trabalhar na segunda-feira, eu comprei meu carro na semana anterior e eu tive um dia no final de semana para fazer esse trajeto sozinha. Então foi eu e o Wellington, ele foi do meu lado, vendo se eu tava fazendo tudo certinho. E a gente fez esse trajeto uma vez. E eu não tinha prática, né, com carro. E aí, no domingo, de domingo pra segunda, eu nem consegui dormir. E eu nem conseguia pensar no emprego, como ia ser. Eu nem chegava nessa etapa, porque eu ficava todo o tempo imaginando como que ia ser meu trajeto, que hora que eu ia precisar manter a direita para ir poder fazer o retorno, sabe? Então, pra mim, no começo foi muito difícil. Só que depois, acho que eu trabalhei lá por 2 anos e meio, depois aquilo pra mim, como eu ia todo dia e voltava todo dia, aquilo se tornou automático. Então, tem muitas ações que a gente faz no nosso dia a dia que é tão automática que a gente nem percebe. Como, por exemplo, a gente acorda e a gente vai direto pro banheiro para escovar os dentes. Isso é automático, a gente nem pensa para fazer. Só que é que a gente não lembra como que foi para os nossos pais instalarem esse hábito na gente. Mas quem tem filho sabe o tanto que é difícil fazer a criança levantar. A criança ela não quer levantar e ir pro banheiro escovar o dente, ela quer levantar e quer ir pro sofá, quer brincar, quer fazer outra coisa menos escovar o dente. Então, até você instalar esse hábito na criança, é um processo difícil. E por ser um processo difícil, muitas pessoas desistem de instalar esses hábitos conscientemente. E aí, o que acontece? Elas abrem espaço para os hábitos ruins se instalarem. Porque não existe só hábito bom, não existe só hábito positivo. Existem também os hábitos negativos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, você acorda e aí você pega o celular para dar só uma olhadinha, né, dar uma espiadinha na internet e aí você levanta, já tá um pouco atrasada, você fala, nossa, me atrasei, mas foi só um pouquinho, tudo bem. E aí no outro dia você vai e repete a mesma coisa. Pega o celular, dá uma espiadinha e aí acaba se atrasando demais. Aí não vai dar tempo de fazer o café, vai no armário, pega alguma coisa e vai comendo pro trabalho. No outro dia faz a mesma coisa, e isso se repete, se repete, se repete, até que essa ação ela fica automática e quando você menos percebe, você já instalou aí 2 hábitos ruins. O primeiro hábito de acordar e já pegar o telefone, não ter tempo nem de olhar para você, de fazer uma oração nem nada, e o segundo hábito de já começar o dia se alimentando mal. Então, você percebe o quanto que um hábito ele acaba desencadeando o outro, né? É o que eles chamam de empilhamento de hábitos. E isso é um exemplo de empilhamento de hábitos ruins.
Então, por que é importante a gente eliminar esses hábitos ruins? Porque o nosso tempo, ele é limitado. Todos nós temos 24 horas no dia. Então, quando você elimina um hábito ruim, você tá ali abrindo espaço para você incluir um hábito bom. E eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês de benefícios de instalar um hábito bom. O primeiro, quando você instala um hábito que você conscientemente cria e quer inserir ali na sua rotina, você está permitindo e determinando que o seu dia ele vai ser preenchido por atividades e por situações que eles vão te levar aonde você deseja ir. Então, vão te fazer chegar no seu objetivo. Então, quando você faz isso, quando você instala esses hábitos, é isso que você determina, que você está criando ali no seu dia uma série de rotinas que vão fazer você chegar onde você quer chegar. Segundo benefício, depois desse processo difícil, dessa etapa difícil, quando você instala esse hábito, aí você não sofre mais, porque ele se torna automático, então você não precisa mais pensar para fazer ele, você não precisa mais gastar energia para fazer ele. E o terceiro passo, o terceiro benefício, é que você pode instalar quantos hábitos você quiser, desde que você não caia na armadilha de querer instalar todos de uma vez, porque eu caí nessa armadilha. Eu lembro que quando eu comecei a fazer curso, estudar, aplicar, né, eu decidi mudar alguns hábitos, assim, que eu tinha, que eu via que era ruim pra mim, então eu queria mudar, só que aí o que eu fiz? Eu quis já mudar tudo de uma vez. Quis fazer tudo de uma vez. E aí, no primeiro dia, ok, consegui fazer. No segundo dia, tudo bem, consegui fazer. Só que o que acontece? Aí vem os imprevistos, vem o cansaço. E aí, o que eu fiz? Desisti. Não fiz nenhum nem outro. Então, eu acabava desistindo e eu não levava nenhum pra frente. E o principal hábito pra mim que eu queria instalar e eu não tava conseguindo, era o hábito de acordar cedo. Porque por mais que eu levantasse cedo, né, que eu acordasse já para ir pro trabalho, acordasse cedo durante a semana, eu entrava às 6 da manhã, né, então eu já acordava bem cedo. Mas por mais que eu já conseguisse acordar cedo, de final de semana eu não conseguia, eu ficava me boicotando. E aí eu vou até explicar para vocês quando eu for passar as dicas, o porquê, né, que a gente se boicota nessas situações. Só que aí, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar um conjunto de estratégias, que são estratégias que facilitaram a instalação desse meu hábito de acordar mais cedo. E esse hábito em específico, ele me permitiu instalar diversos outros que me ajudam. Então, assim, esse processo, ele parece um processo difícil, só que quando você transforma ele num conjunto de processinhos fáceis, aí você consegue ir digerindo aos poucos. Então, eu vou mostrar para vocês hoje 5 dessas etapas que vão facilitar a instalação dos hábitos. A primeira delas, não caia na tentação de querer instalar muitos hábitos de uma vez. Não consegue, não dá, gente, que você não consegue fazer nenhuma coisa bem feito, nem outra. Você fica igual pato, sabe? Pato, ele não faz nada direito, ele não anda direito, ele não nada direito, ele não voa direito. Então, não queira ser uma pessoa pato. Você tem que instalar um hábito por vez. Então, tenha paciência, não tente abraçar o mundo, o importante é começar. Segundo passo, tenha clareza que vai ser difícil, só que essa dor ela não vai durar para sempre. Então, esteja consciente, sim, que no início vai ser difícil, você vai sofrer, é um processo que eu vou falar mais pra frente também, que você quer negociar muito consigo mesma para não fazer. Só que depois que esse hábito ele for criado, você não vai mais sofrer com isso. Então, tenha em mente que esse processo ele vai passar, essa dor ela vai passar. E aí, depois que você conseguir fazer esse hábito ele se instalar, você vai ter ali na palma da sua mão um hábito que vai te aproximar do seu objetivo. Então, tenha isso em mente. Esse passo ele te ajuda a se preparar e também a não achar que vai ser fácil. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que acabou de pegar uma prescrição de dieta ali na mão e ela olha, ela fala, ah, não, vai ser fácil. Ela olha assim, ah, tem tantas porções, eu não vou passar fome, tem que tomar 3 litros de água, ah, eu tô tomando 2, 1 litrinho a mais, não vai ser problema pra mim.
você já vê que essa pessoa ela não é acostumada a seguir adiante nos projetos. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Quando você olha, parece, mas quando você tá fazendo, quando vem os imprevistos, vem o cansaço, vem as interrupções, não fica fácil. Então, até um simples aumentar 1 litro de água exige esforço, exige disciplina e exige empenho. Então, esse passo aqui é para vocês terem clareza e justamente por isso que vocês têm que fazer apenas um hábito de cada vez. Terceiro passo, liste tudo que você faz no automático que você considera que seja ruim. Então, relembre o seu dia desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir e identifique quais hábitos que não estão te ajudando a chegar onde você quer. E assim, eu sei que tem muitas mulheres que têm problema no casamento, o casamento ele é importante, mas não caia na tentação de tentar mudar hábitos do seu marido e não caia na tentação agora de mudar hábitos do casal. Agora é o momento de você esquecer papel de mãe, esposa, profissional e olhar para você como mulher. Então, como mulher, você olhar para si e observar quais são os hábitos ruins que estão te impedindo de se tornar a mulher que você quer ser. Então, é importante você listar os seus hábitos e se você não lembrar, por exemplo, eu não consigo lembrar agora quais são esses hábitos. Então, quando você tiver no decorrer do seu dia e você se observar tendo um hábito ruim, você vai e anota esse hábito. Esse passo, ele é importante para você tirar o hábito do automático, trazer ele para o racional e colocar no papel. Você vai ficar surpresa, espantada com tanto de hábito ruim que a gente tem, a gente não percebe. E agora, o quarto passo, escolha um hábito atômico. Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele fala que o hábito atômico, ele é um hábito pequeno e poderoso que está relacionado com uma identidade que você quer ter. Então, é mais difícil você tentar instalar um hábito quando você não se enxerga sendo essa pessoa, a pessoa que você quer ser. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo do próprio livro. Ele traz lá 2 pessoas que eram fumantes e que não fumam mais. Então, fazem uma pergunta para a pessoa A: você quer um cigarro? E aí a pessoa A fala: não, eu tô parando de fumar. E aí eles fazem a mesma pergunta para a pessoa B: você quer um cigarro? E a pessoa B fala: não, eu não fumo. Então você percebe como a pessoa B, ela se tornou a pessoa que ela não fuma. Entendeu? Então escolha entre os hábitos que você quer aquele que vai te aproximar do tipo de pessoa, do tipo de mulher que você quer ser. Então, esse é o hábito que você tem que escolher. E esse passo, ele te ajuda justamente a refletir sobre isso, sobre o tipo de mulher que você quer ser. E o quinto passo, crie uma lista de argumentos quando a sua mente quiser negociar. Porque vai chegar um momento que vai ficar difícil e a sua mente ela vai querer negociar com você. E aí, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que criar uma lista de argumentos em que a dor de desistir do hábito seja maior que a dor de executar aquela tarefa, aquele hábito. E também argumentos que o prazer em fazer aquela tarefa seja maior que o prazer de não fazer. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Então, acordar mais cedo de semana. Então, suponhamos que você tá num dia frio, você tem que acordar super cedo. Você não quer sair da cama, você fala: ai, não, vou ficar só mais um pouquinho, vou chegar só um pouquinho atrasada. Só que você lembra que às 8 em ponto você tem uma reunião com o diretor. Na hora você pula da cama. Por quê? Porque a dor de saber que se você faltar naquela reunião, você vai se lascar, é maior do que a dor de ter que levantar cedo. Então você levanta. Só que aí o que acontece de final de semana? De final de semana você não tem reunião, né? A sua mente, ela quer negociar, você quer ficar ali na cama mais um pouquinho. E aí é nesse momento que você tem que criar essas listas de argumentos que eu mostrei pra vocês. Pra mim, funcionou mais com os argumentos de dor.
Porque de prazer, como a gente tem aquela tendência a querer os prazeres momentâneos, né? O prazer de ficar ali na cama no quentinho, pra mim não deu muito certo. Então, comigo funcionou com a dor. Então, o que que eu fiz? Eu criei uma lista de argumentos assim, olha, se eu não acordar agora, eu não vou conseguir fazer tudo que eu planejei, não vem o fim de semana, eu planejei coisas com meu marido, coisas com meu filho. Se eu não acordar agora e ficar mais 3 horas aqui na cama, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, que eu planejei, que eu combinei com eles. Eu não vou conseguir ter o meu momento de oração, de meditação, a hora que eu tenho tempo pra mim. Isso faz com que o meu dia fique mais leve. Eu não vou conseguir fazer com que as tarefas sejam mais leves, que eu consiga fazer as coisas mais tranquilamente. Elas vão começar a se encavalar, eu vou ficar estressada. Então eu criei essa lista de argumentos para quando a minha mente, na hora que eu tô ali, que o despertador toca, que a minha mente vai começar a falar, eu já tenho tudo isso preparado. Não, eu sei que se eu ficar aqui, eu não vou conseguir fazer minhas coisas, já vem automático. E às vezes que a gente, né, não é de ferro. Quando eu cedo e durmo, eu vejo claramente essas coisas ruins que eu escrevi, que eu argumentei ali, eu vejo elas acontecerem. E aí eu penso, falo, nossa, não valeu a pena ter ficado mais tempo na cama, porque eu deixei de fazer isso, isso e isso. Eram coisas que eu queria fazer, eram compromissos que eu queria realizar. Então, essa dica, ela vai te ajudar quando a situação ficar difícil, quando você estiver negociando com a sua mente, você tornar essa negociação, você trazer ela ao seu favor, né? Você ganhar essa negociação com a sua mente. E aí, todas essas dicas em conjunto, elas vão te ajudar a não desistir, a você ir executando essas ações que você quer, esses hábitos que você quer instalar, você ir executando dia a dia e quando tiver difícil, você usar essas dicas para você conseguir passar por essa fase difícil, que lembra que eu falei, não dura para sempre. Para você conseguir passar por essa fase difícil e aí ele se tornar automático. Então, apliquem, são 5 dicas que vão tornar esse processo que parece difícil um pouco mais fácil, né? São dicas fáceis que vocês conseguem já aplicar. E aí, essas dicas, elas vão te permitir poder escolher os hábitos que vocês querem colocar na vida de vocês para alcançar a mulher que vocês desejam ser, a mulher que vocês refletiram e que vocês querem ser. Eu espero que ajude. O meu objetivo aqui é fazer você entender que você pode mudar o que você quiser, mas desde que você comece por você. Por mais que o casamento seja difícil, por mais que seja importante sim o casamento, só que antes você precisa refletir sobre a mulher que você quer ser. Você precisa primeiro criar hábitos que te ajudem a se tornar essa mulher. Para depois, quando você tiver uma autoestima inabalável, aí sim você pensar em restaurar o seu casamento. Porque para restaurar o casamento, você não pode viver à mercê dos altos e baixos da sua autoestima. Não, você tem que deixar ela inabalável para você ter essa autoestima constante, permanente, ter esse equilíbrio, para aí sim você estar preparada para transformar o que vem pela frente. E hoje eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Você tá decidida e comprometida a construir uma autoestima inabalável?